Em 8 de abril de 2022, o Pink Floyd lança sua primeira música nova, depois de 28 anos. Não é a primeira música inédita que eles lançam. O álbum The Endless River, de 2014, por exemplo, era composto de músicas inéditas, mas não novas. Elas eram gravações antigas que foram recauchutadas para criar um álbum novo em homenagem ao falecido tecladista Rick Wright. Dessa vez, a motivação não era homenagear um velho amigo e parceiro. Dessa vez, a causa era política. E questões políticas motivando os membros e ex-membros do Pink Floyd não tem nada de novo. Desde 1968, no álbum Saucer Full of Secrets, quase todos os álbuns do Pink Floyd e os discos solo do Roger Waters, que era o principal compositor do Pink Floyd, tratam de questões políticas. No caso do Roger Waters, dá até pra dizer que hoje em dia talvez ele seja mais envolvido com política do que com criar músicas novas. A única vez que os 4 membros da formação clássica do Pink Floyd se juntaram para tocar desde a saída de Waters em 85 foi no Live 8, que era uma manifestação política. O que a gente tem hoje é uma questão política dominando as manchetes do mundo todo, que é a guerra na Ucrânia. Por um lado, ela despertou muito mais a sensibilidade das pessoas por serem pessoas brancas e europeias sendo assassinadas, porque tem muita gente que faz muita vista grossa quando conflitos que têm muitas similaridades com esse acontecem em lugares mais pobres ou que as pessoas são menos brancas. Por outro lado, ela também despertou muito mais atenção porque um dos envolvidos no conflito, talvez o principal envolvido no conflito, que é a Rússia, tem um arsenal nuclear capaz de destruir o mundo inteiro várias vezes. Por outro lado, o gatilho desse conflito foram as conversas, negociações para que a Ucrânia entrasse para a OTAN, a maior associação militar de todos os tempos da história da humanidade, que é anti-Rússia e que também tem um arsenal nuclear que pode destruir o mundo inteiro diversas vezes. Como na maioria dos casos, essa guerra foi causada por pessoas muito ricas e poderosas, e o grande preço dela está sendo pago pelas pessoas comuns que meio que não tem nada a ver com a história. O fato de o Pink Floyd lançar uma música nesse contexto, falando sobre isso e dando apoio ao povo da Ucrânia, é uma excelente oportunidade para a gente discutir qual que é a posição deles a respeito disso, qual é o papel dos artistas em uma situação como essa, e como os diferentes posicionamentos deles ajudam a gente a entender o que é que vem sendo pensado e falado a respeito desse conflito. Bom, numa visão superficial, essa música nova, Hey Hey Rise Up, é uma releitura de uma música muito antiga da Ucrânia, feita há mais de 100 anos, que é uma música patriótica e que fala em motivar o povo para se levantar e resistir a um momento difícil. A base da música é um vídeo que o vocalista ucraniano Andriy Klivniuk gravou no Instagram cantando a capela, sem nenhum acompanhamento, essa música, cercado de ruínas do conflito. Чогось наша славна Україна зажурилася. O Pink Floyd adicionou a isso um coral cantando a música, efeitos sonoros que remetem à guerra e um instrumental, incluindo aí um longo solo do David Gilmour que é bem a cara, bem o clássico Pink Floyd. Eles sabiam que lançar essa música ia dar dinheiro e esse dinheiro vai ser revertido para ajuda humanitária na Ucrânia. Além disso, ia chamar a atenção de mais gente para o conflito, o que talvez não fosse muito necessário, porque é um conflito que já está tendo bastante exposição, mas também serviria como motivação para as pessoas da Ucrânia que estão passando por esse momento tão difícil, sobretudo porque o Pink Floyd é muito popular na Ucrânia. O David Gilmour, que é o líder do Pink Floyd desde a saída do Roger Waters, ele tem família ucraniana. Ele tem um neto ucraniano, uma nora ucraniana, e ele já se envolveu várias vezes em questões que envolvem ali o leste europeu e a política internacional. Inclusive, a banda Boombox, do Andrei, que é o cara que canta essa música, já foi banda de apoio do David Gilmour em eventos que fizeram falando sobre essas questões. Então o David tem um envolvimento pessoal nisso, isso é claro e evidente. Ele deu entrevistas falando que essa guerra era inaceitável no momento histórico que a gente vive, que essas questões deveriam ser discutidas pela diplomacia e não através de guerras e tudo mais. You know, these people are fighting are real people. They're young people. Pink Floyd is fairly popular out in Ukraine and in Russia. And putting our marker down and saying, this is what we believe in. And we'll show to both sides of that. This dispute, this war, that where our feelings are and how wrong we think this whole thing is.
Então parece um simples posicionamento pró-Ucrânia, mas quando a gente começa a analisar os detalhes da coisa, essa história começa a ficar muito mais interessante. Por exemplo, quem está tocando com eles? Bom, o baixista é o Guy Pratt, que já toca há 35 anos com o David Gilmour e o Nick Mason, tanto no Pink Floyd quanto nas suas carreiras solo, e era casado com a Gala Wright, a filha do Rick Wright. Certo, mas e o teclado? Se o último álbum do Pink Floyd foi inteiro feito como uma homenagem ao Rick Wright, agora que não tem o Rick Wright, que ele já morreu, quem é que vai tocar o teclado? Bom, o arranjo de teclado dessa música é bastante simples. O próprio David Gilmour poderia ter tocado. Ou então eles poderiam ter chamado John Karen, que também toca com o Pink Floyd e nas carreiras solos dos seus membros há 35 anos. Se a intenção fosse chamar a atenção, eles poderiam ter chamado um amigo da banda que seja muito famoso, como o Paul McCartney. No entanto, eles chamaram o Nitin Sawhney, que nem é tão famoso assim, e que é muito mais conhecido, admirado e respeitado como compositor, como produtor, como arranjador, do que como tecladista. Ele é um artista brilhante e muito reconhecido por todas essas coisas, mas é engraçado chamar ele para acompanhar no teclado, e não para produzir a música, por exemplo, ou compor uma parte nova. Agora, é claro, além de ser um bom tecladista e estar perfeitamente qualificado para tocar teclado nessa música, além disso, toda a carreira dele, toda a obra dele é voltada para temas políticos, fala muito sobre imigração, ele mesmo é de uma família de imigrantes indianos, fala sobre as consequências da colonização, sobretudo a colonização feita por países da OTAN, como a Inglaterra, que é o país dele, colonizou a Índia, que é o país dos pais dele. Ele é um cara tão consagrado que ele já recebeu vários prêmios e também é chamado para ser jurado de grandes prêmios como o BAFTA e tudo mais. Agora, teve uma honraria que ele recusou, o OBE, Order of the British Empire, que é uma das maiores honrarias que o governo britânico pode dar e que ele não aceitou justamente por conta da ligação dessas honrarias com o histórico colonial da Inglaterra. Bom, e a capa? Para ser lançada a música, precisa ter uma capa para botar no Spotify, etc. O artista que normalmente fazia as capas do Pink Floyd, o Storm Thorgerson, ele já é falecido. A escolha mais lógica seria deixar tudo na mão do Aubrey Powell, que já fez outras capas do Pink Floyd, incluindo do último álbum, e era sócio do Storm Thorgerson. Apesar disso, o que a gente tem é uma sobreposição da bandeira da Ucrânia com uma obra de arte de um artista cubano, que é um imigrante, o Yosan Leon. Essa obra retrata um girassol, que é a flor nacional da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o girassol se relaciona com obras como a do chinês Ai Weiwei, que usa milhões de pequenas esculturas de semente de girassol feitas à mão, e que não só tem implicações políticas, como inclusive o Ai Weiwei já foi um prisioneiro político por conta da sua arte. Já o Roger Waters, que obviamente não participou dessa gravação, se manifestou a respeito do conflito de uma maneira diferente, trocando mensagens com uma jovem ucraniana, uma moça refugiada de 19 anos chamada Alina, em que os dois, de uma maneira muito respeitosa e calorosa, apresentam seus diferentes pontos de vista a respeito da situação. Waters diz que está enojado pela invasão de Putin na Ucrânia, que é um erro criminoso na opinião dele, e que o Putin é um gangster, e que tem que haver um cessar-fogo imediatamente. Mas ele também fala que ficou enojado quando a OTAN bombardeou ilegalmente a Síria, a Sérvia, e que o povo desses lugares, que via de regra não tem nada a ver com o que está acontecendo, deveria se unir para derrubar esses gangsters todos, que o que eles querem é que a gente fique usando bandeiras e usando essas bandeiras para matar uns aos outros, nos dividindo e criando uma cortina de fumaça, nos tornando inimigos, ao invés de ter empatia um com o outro. Enquanto isso, eles saqueiam o nosso planeta. Então, basicamente, enquanto Gilmour e o Mason usam a questão do nacionalismo, usam uma música patriótica, usam a bandeira da Ucrânia para prestar solidariedade, motivação e angariar recursos para ajudar essas pessoas que estão sofrendo por conta da guerra, o Waters está criticando como o nacionalismo é usado para fazer com que as pessoas entrem em guerra e matem umas às outras e para dividir as pessoas e gerar ódio ao invés de empatia. No fim das contas, os valores que eles defendem são bem parecidos. Eles têm diferenças muito claras na abordagem de como defender esses valores. E eles têm e sempre tiveram divergências sérias a respeito de como comunicar esses valores um para o outro. E, aliás, a respeito de toda a sua comunicação. É irônico que essas pessoas, que são tão brilhantes em demonstrar através da sua arte o impacto da falta de comunicação, da falta de empatia, o impacto dos conflitos, das guerras,
defendam valores tão parecidos e tenham tanta dificuldade em se comunicar e encontrar pontos comuns. O que é que leva uma pessoa a sair da sua casa, sair da sua cidade e ir para um lugar distante, matar gente que ele nunca viu na vida? Ou então ser morto? Essas pessoas precisam ser convencidas a fazer isso, e tem que ser algo muito convincente para conseguir fazer isso. E a arte é usada para convencer essas pessoas. Bandeiras, hinos, uniformes, histórias, tantas narrativas criadas para dizer que existe um nós e existe um eles, e que você precisa matar o eles antes que o eles mate o nós. E glorificar as armas, glorificar a guerra, glorificar o heroísmo. A arte é usada para isso tudo. Ao mesmo tempo, a arte pode ser usada para desarmar essa bomba. Ao invés de ser usada para criar divisão, ela pode ser usada para criar empatia. Ao invés de ser usada para criar ódio, ela pode ser usada para criar respeito. Ao invés de ser usada para criar medo, ela pode ser usada para criar cooperação. O problema é que hoje em dia, mensagens abstratas e genéricas não têm mais esse poder. Olha, por exemplo, Imagine, do John Lennon. É uma música que critica a religião, o nacionalismo, o capitalismo, uma música completamente anarquista, composta por um cara que estava sendo investigado pela CIA naquela época, e que foi cantada de forma tão superficial tantas vezes que perdeu completamente seu poder de impacto, se tornou uma mensagem genérica, completamente deformada por ideias de vamos ficar em paz, sem necessariamente criar as condições para que essa paz aconteça. Se a gente quer uma arte que crie empatia, respeito, cooperação, a gente precisa cavar um pouco mais, chegar nas raízes desses problemas, entender o sentimento das pessoas, dialogar com o sentimento das pessoas. A arte talvez seja a forma mais poderosa que existe de tocar o emocional das pessoas, mas quando a gente usa isso de forma leviana, ela perde o seu poder. Ela se esvazia. Quando a gente consegue usar elas para tocar o sentimento das pessoas, mudar a forma como as pessoas sentem pode mudar a forma como as pessoas agem. E aí, quem sabe, a gente chega em algum lugar. Entendeu? Então, para mim, política, arte, música, não é assunto diferente. Nós estamos falando do mesmo assunto. Mano Brown é um dos maiores políticos. Mano Brown é um político foda. Caetano Veloso é um político foda, certo? O Chico Buarque é um político foda. O Cartola foi um político foda, certo? O Criolo, o Emicida, o Djonga, esse pessoal todos são políticos cabulosos, fodas. Pra mim, nós não tá falando diferente, entendeu?